Nos próximos capítulos da novela Força de Mulher, tudo começa logo depois que a Sirim está lendo um livro ali, Como Ser Uma Pior Bandida, e logo depois ela se cansa de ler esse livro, coloca ele ali em cima da mesa, pega o telefone e vai atentar ao juízo da Barra. É aí, quando ela pega o celular, liga para a Barra que está bem deitadinha ali com os seus filhos que já estão dormindo, ela vê o telefone tocando, fica olhando para ele, depois dá um jeitinho ali para atender o telefone, tira a Nissan ali de seus braços, se senta um pouco na cama e fica um pouco ali pensativa. Logo em seguida, ela se levanta e vai lá fora, pega o telefone e diz alô. A Sirim, ao ver que a Barra atendeu, ela começa a sorrir e a Barra fica ali a todo tempo pedindo para quem estiver do outro lado da linha que fale alguma coisa, por favor, e se não tem o que falar, então por que fica ligando para ela todos os dias a essa hora? Sirim, dentro do quarto ali, fica se balançando, debochando da Barra, não dá uma palavra, e a Barra continua dizendo alô e perguntando o que essa pessoa que está do outro lado está querendo dela. Sirim continua em silêncio e a Barra fica se perguntando o que de fato essa pessoa quer com ela de verdade e se essa pessoa está querendo ligar somente para dizer a ela o quanto que o marido dela não lhe amou de verdade, se é isso. A Sirim fica balançando a cabeça, não responde nada, mas confirma que sim, e a Barra fica se perguntando ali no telefone que ponto é esse e o porquê está fazendo isso, já que o marido dela está morto, e quando ela vai falar ainda mais alguma coisa, é aí quando a Sirim desliga o telefone na sua cara. A Barra então fica olhando para o celular, depois vai ali de volta para o seu quarto, só que ela vê a foto do Sarp ali em cima de um birozinho, olha para essa foto e diz que além de tudo isso, ela ainda tem que perdoar ele, né? Ela continua olhando para a foto e diz que ela tem que fazer de tudo para ser uma boa mãe, para que ela possa ali conseguir na realidade sobreviver. Barra continua dizendo que para isso ela tem que superar toda a raiva que ela está sentindo ali, então por causa disso ela tem que perdoar ele. A Barra logo depois olha seriamente para essa foto e pergunta se ele acha mesmo que ela não consegue fazer isso e pergunta se ele quer apostar com ela. Em seguida passa um flash na cabeça da Barra ali, quando ela se lembra do Sarp, e logo depois que passa esse flash ela volta e diz que talvez ela fosse capaz apenas de lhe amar e de não lhe esquecer, mas que ela também vai ser capaz de perdoar ele, e pergunta a ele se ele sabe por quê, e diz que vai fazer isso porque ela é Barra e vai conseguir lhe perdoar. E antes de continuar aqui, clica no botão de gostei para que você não perca nada que ainda vem aí em Força de Mulher e receba tudo em primeira mão, e não esquece de deixar o seu nome e a cidade de onde você nos assiste. E na sua opinião, você acha que a Sirim merece ali se redimir e ter um ótimo final, ou na realidade ela deveria pagar por tudo isso e ter um triste final? Deixa aí a tua opinião. Logo depois a cena muda e vai lá para a casa do Aven, e a Atice diz a ele que já vai, ele se despede dela e diz que tudo bem, que até mais tarde, e logo depois, ao perceber que ela já se foi, ele sai ali devagarzinho, percebendo ali que ela já tem ido embora. Então ele entra no quarto da Sirim e começa a vasculhar tudo. O Aven, ao perceber que não conseguiu encontrar nada nesse exato momento aí, então ele se senta, fica pensativo, depois se levanta, volta ali para sua máquina de costurar e de repente ele percebe uma lata ali com um pedacinho de pano de fora. Ele pega e começa a se lembrar quando estava com a Nissan ali, costurando com ele, brincando, se divertindo, então ele começa a chorar, se lembrando deles. Já lá com a Jara, ela recebe a ligação do Muzan e ele diz que tem algumas coisas para resolver, que está muito agoniado, e pergunta a ela se ela pode pegar o filho na escola. Ela diz a ele que sim, que tudo bem, que ele não precisa se preocupar, que ela vai lá buscar ele. Ele então olha meio encucado assim e pergunta se ela está falando sério, se ela faria mesmo isso por ele. Ela que fica sem entender agora e pergunta a ele o porquê que ele está surpreso com isso. Ele diz a ela que ele não está surpreso, depois agradece a ela por tudo isso e desliga o telefone. A Jale logo em seguida se direciona para ir buscar o filho, e ao chegar lá a Barra já está pegando também o dela. Elas duas se encontram, a Jale fala com ela e a Barra olha seriamente para ela e pergunta se está tudo bem com ela. A Jale diz que sim, que está tudo tranquilo e que realmente também estava querendo ali falar com ela, e pergunta se elas podem conversar um pouquinho.
A Barra diz a ela que sim, que tudo bem, coloca o Duroki ali de lado, pede para que ele vá colocando o sapatinho e que vai só um pouquinho conversar com a Jale e já volta para pegar ele. Ao chegar lá fora, a Jale já vai questionando ela, dizendo que ela desmarcou mais uma vez a consulta dela. A Barra diz a ela que sim, que é verdade que ela desmarcou e pede desculpa a Jale porque ela deveria ter avisado a ela bem antes que não iria. Jale fica meio confusa e pergunta a ela então o porquê que ela desmarcou essa consulta. A Barra então começa a inventar coisa ali e diz que na realidade ela só desmarcou porque de verdade ela não se sente assim tão doente. A Jale então olha seriamente para ela e pergunta se ela está achando que isso ali é algum tipo de brincadeira e diz que o estado de saúde dela é muito grave. Barra fica zoiuda e a Jale diz a ela que vai ser bem clara e honesta com ela que ela está correndo risco de morte. Barra fica só olhando e a Jale continua dizendo que ela tem que levar aquele tratamento ali a sério e que tem que fazer ele muito direito e pergunta se ela está entendendo isso. Ela fica calada e a Jale diz que ela tem que sim levar muito a sério esse processo todo aí e conversar também com a família dela, porque ela não pode passar esse processo todinho aí sozinha. A Barra então balança a cabeça e diz que ela não vai, e a Jale fica perdida e pergunta ela não vai o quê? E a Barra diz ela que não vai contar para ninguém sobre essa doença dela e pede a Jale que, por favor, que ela não conte isso para ninguém. Jale fica sem saber de início o que falar e a Barra pede a ela que ela não se preocupe, que não conte para ninguém, porque ela mesma vai dar um jeito. A Jale diz que não concorda com ela e que ela tem 2 filhos e tem que cuidar da saúde dela e pergunta se a situação dela piorar ainda mais, se ela sabe quem é que vai ficar com os filhos dela. Barra continua balançando a cabeça dizendo que não e a Jale diz que se ela for ter que se internar, quem que vai ficar com o filho dela? E a Barra continua dizendo que ela não vai ficar no hospital e que não vai de forma nenhuma se ausentar de perto de seus filhos e que tem que cuidar deles. Jale fica ali com os olhão sem saber o que responder para a Barra e a Barra continua dizendo que não vai porque não pode abandonar os filhos. É aí quando a Nissan chega gritando, dizendo que bom que a mamãe dela chegou, elas duas se abraçam, a Barra pergunta como que foi o dia dela, ela responde a Barra que foi muito bom, então ela diz, então vamos buscar o seu irmão, e depois olha para a Jale, agradece a ela e lhe dá um bom dia e deixa a Jale sem saber o que fazer. Em outra cena, agora o Aven, logo depois de chegado da feira, vai passando ali e depois fica olhando para a casa da Barra, se senta ao lado do comércio do Arif, então o Arif sai ali, repara que ele está sentado, vai se aproximando e aí, nesse exato momento, quando a Seidia vem passando, começa a sorrir, chama ele de velhote e pergunta se a Barra novamente não deixou ela entrar, né? Sai sorrindo e o Aven de início não fala nada. E aí, logo depois, quando ele olha para o Arif e diz que todas as vezes que ele vê essa mulher, ela fala coisa ali sem sentido e não sabe o que ela pensa que ele é, porque a Barra para ele é como se fosse sua filha. O Arif pergunta como sua filha? O Aven diz que sim, que pois é, e o Arif então começa a questionar e diz que pensou que ela não tinha família. O Aven diz que não é bem assim, porque é claro que ela tem, e o Arif responde a ele que mesmo assim ninguém liga para eles. Ele olha para o Arif e o Arif continua dizendo que pelo menos isso ali é o que parece. O Aven diz que às vezes ele mesmo sabe que nas famílias há coisas que às vezes não é bem o que parece. O Arif então, não gostando de estar ouvindo aquela conversa ali, então ele diz que o Aven pediu um café e pergunta se ele quer mais alguma coisa e ele fala que sim, que um café e uma água, então o Arif vai lá buscar para ele. Logo depois que ele traz o pedido do Aven, o Aven diz que chegou ali muito cedo e que não sabe que horas que as crianças chegam da escola e pergunta se ele e o Arif sabe. O Arif diz que eles já devem estar chegando e pergunta se eles não sabiam que ele e o Aven viria. Ele diz a ele que ligou logo cedo para Barra, mas que ela não lhe atendeu e que acreditou que ela estava ocupada e queria lhe retornar, mas ela não fez isso. Nesse momento é quando a Barra vem chegando com as crianças e o Arif avisa, olha aí, eles estão chegando. O velho se levanta todo feliz e diz
que estava com muita saudade dos seus netinhos, e a Barra, que está com cara de poucos amigos, vai se aproximando. O velho olha para ela, fala com ela, e ela apenas diz às crianças que pegue aquela chave ali e manda a Nissan abrir a porta e entrar, porque ela precisa conversar um pouco com o avô dela. E a Nissan fica ali meio pensativa, e a Barra pede a ela que, por favor, que ela não teme, pegue a chave, o seu irmão, e entre, porque ela precisa conversar com o avô deles. O Arif, então, percebendo a situação ali, ele se aproxima e diz que pode levar as crianças, e o Eiven diz que isso é bom e pede que ele também leve aquelas compras. A Barra então entrega a chave para ele, lhe agradece, e depois que eles saem, o Eiven diz a ela que pede desculpa por ele ter vindo ali sem avisar. Ele continua dizendo que ligou até para avisar ela que estava vindo, mas ela deve não ter visto o telefone, e ela diz que sim, que viu sim, mas ela que não quis atender. Ele tenta até ali tapear e diz que entende ela, que às vezes ela está ocupada e não pode atender, né? E ela diz que não é por conta disso, é porque ela estava livre e de fato é porque ela não quis atender. O Eiven então, meio triste, pergunta a ela o porquê que ela não quis atender. Então, nesse momento é quando ela questiona ele para que ele fale para ela agora quando foi a última vez que ele atendeu um telefonema dela. Ele tenta até ali se explicar para ela, que ela sabe muito bem da situação dele, e ela questiona ele dizendo que sim, que sabe muito bem, e que ele também sabe a situação dela, e que ele tem que entender que nem sempre as coisas é da forma que ele quer. Ela continua dizendo a ele que não liga para ele por besteira e que jamais quer colocar ele em situações difíceis. Ele fica olhando e ela continua questionando ele, que nem ao menos ele teve a capacidade de atender o telefone dela e ao menos pensou ali que ela poderia estar precisando de ajuda. O Eiven pergunta a ela o que foi que aconteceu. Ela pergunta o que aconteceu e que não sabe nem por onde começa a contar isso para ele. Ela então começa a dizer a ele que foi justamente nesse dia que roubaram ela, levaram sua bolsa, todos os seus documentos, justamente no dia de seu salário, levaram tudo dela. Ele fica arrasado com tudo que ela está dizendo, e ela continua dizendo ali que eles arrastaram ela no chão porque ela não queria dar a bolsa dela, e que depois ligou para ele para lhe pedir ajuda e que simplesmente ele não atendeu. O Eiven fica sem palavras e ela continua dizendo que ficou muito aflita nesse dia, muito mal por ele não ter atendido o telefone dela, e depois fica ali se perguntando que ela não pode contar com nenhum deles, e do nada ele chega ali e aparece como se nada tivesse acontecido. Ele fica olhando e ela continua dizendo que sem mais nem menos ele aparece ali dizendo que está sentindo falta de seus filhos. Ele começa a ficar aflito e ela diz que realmente não consegue entender ele. E ele começa então a pedir perdão a ela e diz que ele de fato ali é um tonto, e pergunta a ela se ele soubesse ali que de fato ela estava precisando, tivesse com um problema, se ele não teria atendido. Ela questiona ele e diz que não, que se ele tivesse atendido o telefonema dela, ele iria sim ficar sabendo o que aconteceu. Ela continua dizendo a ele ali que o Duruk, que é o neto que ele diz que tanto gosta, se perdeu ali na rua e que ela ficou feito uma louca procurando ele por horas. Ela continua dizendo a ele ali que mesmo assim ele não ligou para ela e nem ao menos para saber como que as crianças estavam, e chega ali do nada como se nada aconteceu. Ele diz então a ela que não sabia que o Duruk tinha desaparecido. A Barra então começa a ficar confusa e pergunta se a mãe dela não contou para ele sobre o Duruk. O Eiven fica ainda mais perdido e pergunta como assim a sua mãe, ela já sabia de tudo isso? A Barra então diz a ele que agora ela já entendeu tudo, é porque ela não contou nada para ele, porque não podem falar dela, da Barra, na casa dele, porque a Sirin proibiu e que eles obedecem a ela em tudo, né? Ele fica cabisbaixo e ela continua dizendo ali que sim, que o Duruk sumiu e que foi a mãe dela quem lhe ajudou a procurar ele naquele dia. O Eiven, cabisbaixo ali, pede a ela desculpas, e a Barra diz que não tem necessidade, porque isso aí não é mais cabível e não tem mais necessidade de desculpas dele. Ela continua dizendo que ele não está fazendo ali papel de avô, porque ele aparece, brinca um pouco com eles, depois some do nada, e eles ficam sem saber se de fato tem ou não um avô, e que isso deixa eles sim chateados. Eiven continua ali de cabeça baixa, sem saber o que responder, e a Barra diz que eles estão mexendo com o sentimento de seus filhos, e pede a ele que faça um favor e que se afaste deles imediatamente e que não volte mais.